Boa noite, imagens ao Quando eu entro aqui, rapaz, você vê a galera. Mas imagina uma final. Você entrar aqui. Muita festa e emoção. Daqui a pouco, Vasco e Fluminense fazem o grande clássico. Concentração um tempão, né? É meio bicho enjaulado. Uma vaga para as semifinais da Copa União. Você entra, pô. Pois é. Sim, aí percebe todo o barulho da galera, né? Bom demais. Oi, nós estamos começando mais um programa da série Jogos para Sempre. O Campeonato Brasileiro de 1988 só terminou em 89. O Vasco foi o time que fez a melhor campanha e jogou nas quartas de final contra o Fluminense, do Edinho. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 1-0. No segundo jogo, não faltou emoção aqui no Maracanã. E é o jogo que a gente vai trazer agora para você nos Jogos para Sempre. Edinho, foi um grande jogo, não foi? Um grandíssimo jogo. Era sempre um jogo muito bom de se jogar contra o Vasco da Gama, né? Era sempre emoção, né? Foi bacana. O Fluminense já está em campo com Ricardo Pinto 1, 4 Carlos André, 3 Edson Mariano, 2 Edinho, meia dúzia Eduardo, 5 Jandir, 8 Donizete, 10 Paulo Andreoli. 7, Romerito, 9, Washington e número 11, Cacau. O Vasco vai entrar em campo com Acácio 1, 2, Paulo Roberto, 3, Célio, meia dúzia, Leonardo, 4, Mazinho, 5, Zé do Carmo, 8, Giovani, 9, Bismarck, 7, Vivinho, 10, Roberto Dinamite e número 11, Sorato. Aliás, o Vasco sempre foi um adversário especial para você, ou eu estou enganado? Você fez o gol do título carioca de 1980 contra o Vasco aqui no Maracanã. É verdade, era sempre bom jogar contra o Vasco da Gama. Tive várias oportunidades de ter feito assim, vários gols, inclusive esse da decisão de 80. O time do Fluminense em 1988 era um time modificado em relação ao time que tinha sido tricampeão carioca e tinha sido campeão brasileiro. Tinha a sua experiência, tinha Jandir, tinha Romerito e uma garotada, era por aí? Era uma garotada, como é sempre tradicional do Fluminense, colocar alguns garotos para jogar. Então era um time que mesclava a experiência com juventude. Vasco que entra em campo em desvantagem na tabela dos pontos, já que perdeu o primeiro jogo no domingo. Fluminense joga com a vantagem do empate. Mas se o Vasco ganhar, vamos ter prorrogação. Mas não disputa de pênalti, já que persistindo o empate na prorrogação, a vantagem aí é do Vasco. Segura aí, daqui a pouquinho voltamos para conferir ao vivo Vasco e Fluminense. Edinho, o Fluminense venceu o primeiro jogo, isso deu muito mais tranquilidade para vocês na segunda partida? Deu mais tranquilidade, porque agora nós tínhamos jogado toda a responsabilidade para o Vasco da Gama, né? Tinha melhor time, o Vasco, tecnicamente, você acha que o Vasco era melhor que o Fluminense? Tinha melhor campanha, tinha melhor time, tecnicamente era uma equipe, jogava ofensivamente, era uma equipe melhor. Falando em ofensivamente, era um time que tinha Vivinho, tinha Roberto e tinha Sorato. Você como defensor... Bismarck também, né? Bismarck que chegava, né? Ataque forte. Exatamente. E como defensor era sempre difícil marcar, porque tinha improviso, né? Você não sabia quem marcar, né? Então a equipe do Fluminense, ainda mais nessa segunda partida, teve que jogar um pouquinho mais defensivo. Ficamos por conta do árbitro José Roberto Reit. Ele acerta o seu relógio. 21h34 no Rio de Janeiro. Vamos para os primeiros 45 minutos no Maracanã. Começa o jogo. Deu a saída o Flu. E a bola tocada para trás, Edinho, arredonda para Carlos André, o lateral direito tricolor. Na frente, Donizete. E aí o Zanata, muito tenso, semblante carregado, só espiando lá do banco do Vasco. Giovani, para cobrar uma falta que favorece o Vasco. Toca de ladinho, esse aí é Bismarck, camisa número 9. Mazinho. Trabalha a bola no campo de ataque. Bismarck encostou para receber. Romerito foi para cima dele. Falta marcada pelo Reit. Tem pressa Giovani. Bola rolada para o Zé do Carmo. Corte foi do Romerito.
Escapa bem lá pela meia esquerda. Washington fica pela ponta. Ainda o Washington acredita, busca a linha de fundo, até ali tudo certinho no cruzamento, bola fraca, muito mais para o Acácio, que pegou tranquilo. Washington que não marca exatamente há 13 jogos e fez uma promessa hoje para a torcida tricolor, de que vai desencantar. Vamos esperar para ver. Edinho desarmando o Sorato lá dentro da grande área, com tranquilidade, com categoria, recuando a bola para Ricardo Pinto, que já devolveu. Tentava sair Cacau. Foi muito afobado, meteu a bola pela linha lateral. São os primeiros movimentos no Maracanã. Giovani. Saiu bem da marcação do Andrioli. Prendeu lá pelo meio, esperou pelo posicionamento do Paulo Roberto, mas o passe acabou saindo errado. Vivinho. Estava de costas para o gol, conseguiu arrumar, fechou pelo meio. Seria para o Roberto quando houve o corte. 9 minutos, primeiro tempo de jogo, o Acácio, que sempre foi um goleiro tranquilo, chuta o Washington. Boa bola tocada para o Donizete. Amorteceu, rolou para o Cacau, que esperava aqui pela ponta direita. Mazinho marcava a distância. Zé do Carmo foi de peixinho, tirou a bola da grande área. Mas o Fluminense vai insistir. Lindo passe do Jandir, procurando pelo Eduardo. Buscou a linha de fundo, saiu o cruzamento. Acácio com o Washington no tapinha. Já marcava Wright, a falta de Washington em Acácio. Tá aí o replay para você. E os dois ficam se estranhando. O Vasco estava muito nervoso nesse momento, Edinho? A gente sentiu que estava nervoso, né? Deu para notar, porque a pressão era grande, eles tinham a melhor campanha, já tinham perdido a primeira partida. A gente sentiu que, nesse fato, que realmente eles estavam nervosos. Levou para o campo de ataque, tentou entregar para o Sorato, Edinho não deixou. Lançou o Romerito de primeira para o Washington, que esperava aberto pela ponta. Tirou o Célio como quis da jogada. É bom o lance, Romerito limpou a frente do Leonardo, resolveu rolar a bola. E você, experiente, o que você fazia nesse momento? Você percebendo, bom, o Vasco está nervoso, o Fluminense venceu o primeiro jogo. Você, experiente, o que fazia nesse momento? Tinha que dar mais tranquilidade para o time e passar isso durante o jogo, ainda mais para os mais jovens, né? Bom, e essa tranquilidade deve ter aumentado aos 20. Que aí o Donizete, que era um dos garotos do time, fez 1-0 para o Fluminense. A tática do Fluminense era essa, de segurar o jogo, né? Deixar o Vasco da Gama vir para cima, que era normal que viesse, e no contra-ataque conseguiu o gol. Até então estava tudo do nosso jeito, né? De bola parada, outra boa oportunidade para o time do Vasco. Mazinho sentiu o Paulo Roberto solto, por isso tocou de lado. No levantamento foi Edinho que meteu a cabeça, afastou o perigo, a bola voltou para o Célio. Romerito, no mano a mano, ganhou a parada. E tome contra-ataque. Defesa do Vasco aberta. Washington estica, Donizete ganha de Acácio. Olha o gol pintando! Gol! Donizete! Contra-ataque rápido, defesa aberta, foi só ganhar do goleiro com o gol escancarado, tocar para fazer 1-0, Donizete. E o Donizete estava me marcando nessa jogada, né? Foi o espaço que eu dei para ele, porque ele entrou, se eu não me engano, ele entrou com a função de ficar em cima, marcando o tempo todo, e nesse começo ele deu uma arrancada, eu lembro como se fosse, saiu sozinho na frente do gol e fez 1-0. A cabeça do jogador naquele momento dá uma balançada, nem agora. Nós estamos precisando ganhar e sai atrás com o timaço que tem o Fluminense. Edinho, 88 foi um grande ano na carreira do Giovani. Giovani era o cara a ser marcado nesse time do Vasco? Bom, a gente já citou o Vivinho, o Roberto, o Sorato, mas o Giovani era o grande comandante do time do Vasco? Era sim, ele que fornecia, né, todas as bolas para esses atacantes. Então, ele tinha uma marcação especial sobre ele, tinha que ter. Mazinho. Bismarck, bem marcado pelo Jandir, tentou tocar para o Roberto, não deu certo, mas a bola voltou para o Giovani. Zé do Carmo. Bismarck. Jandir marca a distância, ele preferiu deixar com o Vivinho no meio do caminho. Giovani procura a brecha para bater, tudo congestionado por ali, tocou de calcanhar para o Vivinho.
Bismarck, Giovani. Falta. 24 no primeiro tempo, Edinho. O Giovani quase fez de falta. Vamos acompanhar com atenção a falta a ser cobrada por Giovani. Bateu de curva. Ricardo Pinto foi no tapinha. Boa defesa do goleiro do Fluminense. Tá aí o replay. Era um ponto forte do time e a gente usava desse ponto forte as bolas paradas, né? Cacau. Mazinho tomou como quis. Vivinho. Bem marcado. Deu para o Roberto. Furou. E a falta marca Wright em cima do Sorato. E isso era um ponto forte do Vasco naquela época. Giovani e Roberto apenas aguardam a autorização de José Roberto Wright, que conversa muito com os jogadores da barreira. Vai autorizar Wright. Bateu o Roberto na barreira. Não houve nada, não. Pouquinho antes, Roberto já tinha perdido uma boa chance. Nesse momento do jogo, o Fluminense não tinha recuado demais? Tinha recuado, mas era uma coisa natural também. Acho que mais que o Fluminense recuou foi o Vasco que veio para cima. Escanteio para o Vasco bater. Torcida vascaína calada. Bateu fechado, Giovani. O Washington auxiliava na marcação. Tirou, olha a chance. Ricardo Pinto, Sorato. Já não valia mais nada. Porque a tática do Fluminense já era essa, de esperar o time do Vasco da Gama, porque tinha que ganhar de qualquer maneira. Depois de 1-0 ainda, aí o Vasco veio para cima. Mas nós realmente recuamos demais. Bom, é natural, o time recua para tentar matar o jogo no contra-ataque. Mas não fica um bate-volta muito grande? Você manda a bola para frente, a bola não fica lá no ataque, já volta para a defesa. Você mal tem tempo para respirar, não é por aí, Edinho? Isso aí, você tem que reclamar muito, que a gente reclamou muito com o atacante, com os atacantes, que tinham que segurar um pouquinho mais a bola para dar chance na defesa sair, que não foi o que aconteceu. Fluminense 1, Vasco 0 é o placar do Maracanã. Zé do Carmo, Sorato, Giovani, de pé esquerdo, bateu, levantou muito. Giovani era um jogador que a gente já falou sobre isso, ele era o criador do time do Vasco. Ele tinha que ter uma marcação especial nesse momento? Tinha como teve. A marcação era do Donizete, que estava sempre em cima dele. Que era realmente o Giovani naquele momento estava fazendo diferença. Paulo Roberto para a cobrança. Giovani também. Giovani é quem bate. Direto, Ricardo Pinto. Espalmou. Alguns jogadores do Vasco reclamaram que ele teria tirado a bola de dentro do gol. Nesse momento, 1989, você conhecia o Dinamite muito bem. Já tinha mais de uma década marcando o Roberto Dinamite. Como se marcava o hoje presidente do Vasco? O Roberto Dinamite sempre foi um jogador assim, muito difícil de ser marcado, né? Mas ficava mais perto de mim, já tinha um pouquinho a manha, mas tinha que estar sempre atento, qualquer situação ele colocava para dentro. O Fluminense tinha uma postura tática, Edinho, determinada, que era ficar fechadinho lá atrás, sair no contra-ataque. E aí o Cacau teve uma grande chance. Vivinho. Marcava firme o Carlos André. Roberto apenas tentou amortecer no peito, a bola escapuliu. Donizete recolheu, vai puxando o contra-ataque, convicto. Deu bem a vantagem ali o Wright. Washington pode bater para o gol, preferiu rolar para o Cacau. Limpou de pé esquerdo, bateu, raspou a trave. Uma jogada linda, bem costurada do ataque do Fluminense. Tá aí o replay. Chance foi boa, era o segundo gol e ele perdeu. E aí, Edinho? Me lembro como se fosse hoje, entendeu? Aquele gol perdido. Nós falamos muito com ele, reclamamos demais, porque era justamente isso. O Fluminense estava apostando de se defender, mas na hora que no contra-ataque tivesse uma chance, tinha que fazer o segundo gol, porque aí você acabava com o jogo naquele momento. Né? Você acredita em máximas do futebol? É verdade que quem não faz, leva? Claro que sim. Se você não faz, só pode levar o gol, como aconteceu. Bismarck, Vasco 1, Fluminense também 1. Era justo esse placar nesse momento? Era justo porque o Vasco estava atacando, o Vasco procurou atacar de qualquer maneira, às vezes até um pouquinho meio que atabalhoado, né? Mas a gente se fechou demais, o Vasco veio para cima, a gente não conseguia sair e estava amadurecendo como foi feito o gol do Vasco.
Roberto Dinamite. De primeira, gol! Bismarck! Aos 36. Que golaço! Empatado o jogo no Maracanã. Agora Fluminense 1, Vasco 1. A equipe estava tranquila em relação até ter tomado gol, passou um tempo. E o Bismarck empatando o jogo foi aquela conversa dos jogadores, né? Nós temos condições de vencer, mesmo vendo a qualidade do Fluminense. Então acho que foi uma coisa que levantou bastante a equipe naquele momento. Aquele gol ali foi importantíssimo para a reação da equipe. Mazinho. Edson Mariano subiu mais do que Vivinho. Bismarck. Furou e o Raid apita agora. Final de primeiro tempo no Maracanã. Vasco 1, Fluminense 1. Fim de primeiro tempo, 1 Fluminense, 1 Vasco. Seu técnico, Sérgio Cosme, diz que o Fluminense assistiu o Vasco jogar. Você concorda? Foi isso mesmo? A reclamação dele foi justamente isso, a gente aceitou demais, né? O Vasco empatou, mas no segundo tempo era que nosso atacante, tanto o Osto como o Cacau e o Romerito, segurasse um pouquinho mais a bola lá, não deixasse que não perdesse a bola, que não deixar o Vasco da Gama vir mais para cima da gente ainda. A intenção era essa, de segurar o Vasco e tentar num contra-ataque fazer o segundo gol. Essa era a tática do jogo. Conversa quando você precisa do resultado é só aquela, ó, nós conseguimos fazer um gol. Pô, nós temos 45 para fazer, nós não podemos tomar, mas se posicionar bem, que eu acho que hoje o futebol exige muito posicionamento, nosso time posicionava bem, jogadores que jogavam na posição, às vezes era inferior a muitos outros, mas conhecia a posição, isso era importantíssimo no time. O Tino tem a informação, eu acho que o Hernani entra, hein? É verdade, confirmadíssimo. Camisa 16, Hernani, no lugar de Roberto Dinamite. A gente pediu para conversar com ele, mas a empolgação é tão grande que ele pediu para aquecer, ele pediu desculpas, está ali com os jogadores, cumprimentando, com muito entusiasmo. O Hernani vai participar do segundo tempo. E nós tínhamos jogador desse jeito, que às vezes não era superior a do Fluminense, mas conhecia a posição e se posicionava bem. Então a conversa é essa, ó, nós temos 45 minutos para ganhar o jogo. O mais difícil nós já fizemos, já empatamos, então vamos correr atrás da vitória. Começa o segundo tempo no Maracanã. Jandir. Rompendo lá pelo meio. Andrioli. Ou melhor, Cacau. Mazinho atrás dele. Procura espaço. Levou bem a marcação do Mazinho. Bateu forte de pé esquerdo. A Cássio estava lá bem colocado. Edinho, 8 minutos no segundo tempo. Aí o Célio Silva faz falta no Washington. Fecha o tempo. Paulo Roberto dá um soco no Donizete. Tremenda confusão e, no fim das contas, Célio expulso. O que você lembra dessa confusão? Vivinho tenta sair. Cercado pelo Andrioli, tocou de lado para o Paulo Roberto. Ali pelo meio, Zé do Carmo. Veio buscar Bismarck. A bola passou, ele não. Jandir. Sempre marcando duro. Deu um chega para lá no garotinho do Vasco. Falta marcada. Giovani arruma. Bateu curtinho. Recebeu de volta. Romerito tentou tomar. Donizete também. Falta e vai sair cartão. Donizete. Edson Mariano meteu a cabeça, devolveu também de cabeça Vivinho. O Washington foi atingido pelo Célio. Jogadores do Fluminense vão cercar o árbitro. Fica caído o Washington.
O lateral Paulo Roberto deu um soco nas costas de Donizete. Ele agora corre em direção ao Paulo Roberto e a confusão é generalizada. Policiais militares já no gramado para evitar que a confusão aumente. Os jogadores discutem muito, você vê aí. O lateral Carlos André está segurando o Donizete para evitar uma possível reação em direção ao lateral Paulo Roberto. Agora Giovani vai em direção ao Paulo Roberto, ele mostra a Giovani uma marca na coxa e agora parece que está tudo mais ou menos resolvido. Vamos ver qual vai ser a atitude do árbitro José Roberto Reit. Quem não está nada tranquilo é o dirigente Eurico Miranda. Ele ameaça entrar no campo porque o zagueiro Célio acaba de ser expulso pelo árbitro José Roberto Reit. Bem, nós dizíamos no início do jogo que muitos setores do Vasco não aceitavam a indicação do José Roberto Reit. Você vai conferindo aí a expulsão, o momento da expulsão do zagueiro central Célio. Essa confusão, lembro muito bem que foi logo no comecinho, aí nós também alimentamos um pouquinho essa... Vocês deram uma provocadinha, né? Provocadinha, claro, né? E quando a gente viu que o Célio Silva foi expulso, era tudo que nós queríamos, né? O Vasco tendo que atacar, tendo que fazer o gol e com um a menos ia ficar tudo mais difícil para eles, né? Rapaz, aí foi a dificuldade, né? Um jogador a menos, precisando de ganhar. Você olhando aquele time do Fluminense, os jogadores também inteligentes, ocupar espaço com aquela expulsão de Célio Silva, aquela confusão toda, né? A confusão só serve para esfriar até a partida naquele momento. Mas o time reagiu bem, eu acho que reagiu bem pelas condições naquele momento. Viu só que boa bola para o Sorato. Só que Edinho foi mais esperto. Colocou no campo de ataque. O Washington vai sozinho no mano a mano com Zé do Carmo por cobertura. Acácio fora de posição. Ficou espiando a bola passar na cara do gol. Saindo pela linha de fundo para a sorte dele. Chegamos agora aos 19 do segundo tempo. O Washington tenta por cobertura, a bola sai. O Washington era um dos remanescentes do time tricampeão carioca, campeão brasileiro. Qual era a importância do seu camisa 9? Quem arranca é Romerito em alta velocidade. Defesa do Vasco aberta, já ficou Zé do Carmo. O Washington contra Leonardo. Pode bater se quiser. Demorou demais, preferiu o passe. Cacau lá pela ponta direita. Ergueu, vai subir o Washington, tocou. Sobre o gol do Acácio, é só tiro de meta. O Washington era um jogador que preocupava o adversário, né? Um jogador experiente também e que segurava toda a defesa, né? E era um artilheiro, né? Então era uma referência também para o nosso time, né? E também uma preocupação para o adversário. Você confere as mudanças no time do Fluminense. Romerito sai e entra Alexandre Cruz com a 16. 23 minutos, segundo tempo aqui no Maracanã. Sérgio Cosme faz duas substituições do Fluminense. Tira Cacau, atacante, Romerito, homem de ligação que chegava no ataque, coloca o Zé Maria, um atacante veloz, e coloca um zagueiro, Alexandre Cruz. E vamos saber do Sérgio Cosme qual foi a intenção dele ao fazer essas duas substituições. Dar mais força no meio de campo e dar mais poder ofensivo com o Zé Maria na frente. Agora o Romerito fez um sinal de desagrado ali saindo do campo. O que você acha? Não é vontade de jogador de querer participar, mas pô, nós temos que ver agora um todo. Eduardo consola ali o Romerito, realmente chateado. Você gostou dessas substituições? O que você achou, Edinho? A tendência era fechar um pouquinho mais a defesa, né? Mas não era fechar demais, se no atacante bota Fechar o zagueiro? demais, e fechar um pouquinho mais a defesa e usar a velocidade e a força do Zé Maria, que era um garoto ainda, que tinha muita força e tinha um pouquinho de sorte de fazer gol também. E Dom Romero não fez falta? Porque Romerito era um dos grandes nomes do time. Romerito era um jogador interessantíssimo, um jogador importante para a nossa equipe e saiu porque acho que estava um pouco cansado também. No Beira-Rio, Internacional 2, Cruzeiro 0. Na Fonte Nova, 0-0, Bahia e Sport. Esse resultado do Beira-Rio classifica o Internacional. Outro time gaúcho lutando pela vaga, o Grêmio. Amanhã joga aqui no Maracanã com o Flamengo. Você vai conferir ao vivo na Globo a partir de 9h30 da noite.
Falta feia, vai sair cartão. Cartão para o Mazinho. Veja aí o replay. Entrada dura do lateral esquerdo do Vasco. E talvez imaginando as prováveis subidas ao ataque do lateral Cocada, o técnico do Fluminense, Sérgio Cosme, pediu para que Zé Maria ocupe mais o lado esquerdo e, portanto, aproveite os avanços de Cocada. Aos 35 minutos do segundo tempo, o lateral esquerdo, Eduardo, que era jovem, tinha subido há algum tempo do time de juniores para substituir o Branco, que tinha sido negociado com o futebol europeu, pediu o grito da torcida do Fluminense. E a torcida aqui na arquibancada respondeu de imediato. Só que a torcida do Vasco também foi nesse embalo, Edinho. Eu não entendi nada, porque tudo que nós não queríamos naquele momento, né, era o incentivo da torcida, não só do Fluminense como do Vasco. O jogo estava morno, O jogo né? estava morno, estava bom pra gente, entendeu? E veio a reação do Vasco também e, consequentemente, dos jogadores dentro do campo. Isso aí foi ruim pra gente. Você não reclamou com o Eduardo, não? Reclamei muito com ele, pô, claro, né? Sorato marcado por Edson Mariano. Arrumou um escanteio. Viu só que festa faz o torcedor do Fluminense? A torcida do Vasco vai respondendo agora, incentivando o time que cobra o escanteio. E tem aí uma boa chance. Furou Ricardo Pinto, a bola passou pelo Leonardo. Mazinho. Hernani abriu para receber o passe do Mazinho. Carlos André na marcação, buscou o fundo, bateu. Ricardo Pinto foi lá e pegou. Mazinho prende, limpou a frente do Carlos André, cruzou, Cocada na trave! Uma das maiores alegrias que eu tive no futebol foi jogar com um jogador como Cocada. Eu vou te explicar por quê. Ele não era tido como companheiro mesmo. Cocada vibrava num banco de reserva. É muito difícil você ver jogador ficar de fora e torcer pro companheiro, vibrar. Então, quando qualquer coisa que o Cocada fazia e ajudava a gente achava o máximo, a gente torcia para ele. Eu lembro, eu acho que ele não vai nem lembrar, teve um jogo que ele bateu até a cabeça no banco de reserva, porque ele levantou para vibrar com uma jogada dos companheiros. Então, aquela cabeçada na trave era alegria para a gente, como nós torcemos para aquela bola entrar pelo companheiro que era o Cocada naquele momento. Então, já estava sentindo que a gente podia chegar onde o nosso objetivo, que era a vitória. Do ataque o Vasco. Mazinho prende, limpou a frente do Carlos André, cruzou, Cocada na trave! Deu azar, Cocada! Bateu na trave esquerda, tá aí o replay para você. Que lance espetacular no Maracanã! Bola na trave, 40 do segundo tempo. Aí você sabia, né, Edinho? Vinha sufoco pela frente. Com certeza. Quando a torcida começou a incentivar e os jogadores começaram a ter uma reação dentro do campo, a gente falou, temos que tomar cuidado agora, que agora mexeu com tudo de novo. E chegando no final, o Vasco da Gama tem que tomar uma atitude, como tomou, entendeu? Verdade, pro Vasco nesse momento era tudo ou nada. 40, uma cabeçada na trave do Cocada. 43, você fez pênalti no Cocada, Edinho? Não, Vamos lá, com sinceridade. Edinho, com sinceridade, Eu Edinho. botei o corpo na frente, ele tentou levar a bola, botei o corpo na frente e o juiz entendeu que foi uma obstrução e deu 2 toques dentro da área. Vivinho nas costas do Carlos André. No cruzamento a bola bateu em Edson Mariano, mas voltou pro Vivinho. Viu bem o Giovani de primeira, carimbou o Alexandre Cruz. Hernani fica reclamando a marcação de um toque. O Wright mandou o jogo seguir. Impedido Washington. 89, a Globo pega para valer. Cocada, e o Wright vai marcar jogo criminoso na área do Fluminense. 2 lances. Jogadores do Vasco desesperados reclamam pênalti. Ele acertou na decisão dele.
Acertou e nessa hora que bateram a falta, o Leonardo fez o gol de cabeça numa barra, foi todo mundo para a área. Combinado é o seguinte, Leonardo, a área está muito tumultuada. Se você dá o migué do futebol, você ficar atrás, de repente entrando, vai ser mais fácil. Aos 44, Edinho. Sensação terrível, entendeu? Do mundo desabar a nossa cabeça. Mas aí valeu a experiência também. Tem que ter experiência, tem que ter calma, né? Porque ainda iria ter ainda A prorrogação. É porque vocês estavam com o jogo na mão, um a mais, classificados naquele momento, 44 do segundo tempo, aí o mundo cai. Torcedor do Fluminense, tem gente dando as costas para o campo. Giovani só esperando. O Wright tem muito trabalho para organizar a barreira do Fluminense com 4 homens. Vivinho fica ali na entrada da área. Pará! Vivinho e Hernani desviam a atenção da zaga. Leonardo aparece de surpresa. Mete a cabeça e fatura. Vamos para a prorrogação no Maracanã. Vasco 2-1. Cala-se a torcida tricolor. Mas ele tem que ser reerguido muito rapidamente para jogar uma prorrogação bem. E a prorrogação seria outro jogo, né? Porque o Vasco também... Aí a vantagem era do Vasco na prorrogação. A vantagem era do Vasco e a gente tinha que atacar o time do Vasco, com um a mais. E o Vasco cansado de jogar quase meio tempo. É porque o Vasco subiu a ladeira, exatamente, né? Quase meio tempo, né? Com 10 jogadores. Mazinho. Vasco com 10 homens. Célio foi expulso. E o Cocada trabalha a bola no campo de ataque. Vivinho pelo meio. Hernani tocou de volta. E o Wright apita. Final do segundo tempo no Maracanã. Vasco 2, Fluminense 1. Vamos para 30 minutos de prorrogação já já. Edinho, aí chegamos à prorrogação. E um primeiro tempo muito nervoso. Prorrogação é assim mesmo? A prorrogação é assim mesmo, ainda mais do nosso lado, que tínhamos tomado esse segundo gol no finalzinho do segundo tempo. Deu uma baixada Deu uma baixada de moral, né? Mas aí a gente jogamos o primeiro tempo um pouco... abalados? Meio que abalados, né? Vamos para os primeiros 15 minutos da prorrogação. No tempo normal, deu Vasco 2-1. Vasco que agora joga pelo empate. Que chance, Andrioli, bateu cruzado, espalma Cássio, manda pela linha de fundo. 15 segundos de jogo na prorrogação. Primeira chance do Fluminense, um susto para o torcedor do Vasco. E o grande mérito do time foi conseguir administrar essa questão do gol do Vasco aos 44 do tempo normal e conseguir jogar, pelo menos de forma razoável, aquele primeiro tempo da prorrogação e bem o segundo tempo. Fluminense vai pro tudo ou nada. Eduardo colocou lá na área na cobrança do lateral. Olha Jandir de frente pro gol, do jeito que deu. Com certeza, isso aí foi, quer dizer, a maior, como posso dizer, a maior virtude nossa foi essa, né? De dar tranquilidade para os jogadores e para todos os garotos, né? E nós principalmente, avançar o time, somente o Carlos André, que era um meio de campo que jogava na lateral direito. Nós estávamos com 3 zagueiros, né? O Carlos André pode sair mais, né? Pode sair um pouquinho mais, Eduardo saiu um pouquinho mais também. Foi a hora que nós jogamos tudo para ganhar o jogo. Hernani vai lá pela ponta esquerda, acompanhado por Jandir. Ainda o Hernani. Se cruzar, Sorato está na área. Boa finta, agora sim bateu, mas bateu direto. Depois de anos com o Paulo Vitor no gol do Fluminense, Ricardo Pinto era o novo titular. Ele era um goleiro que inspirava confiança ali, debaixo dos paus? O Ricardo Pinto realmente estava jogando muito bem, fez um campeonato maravilhoso. E nesse dia especificamente dizendo, naquele gol ali, pô, defendeu tudo nesse jogo.
Edinho tentando comandar as ações, ergueu o braço, pediu para todo mundo ir à frente. Jandir vai lá pela ponta direita. Limpou bem, cruzou, Mazinho não cortou, Leonardo tentou sair jogando, não conseguiu, Carlos André procurou a brecha para bater, não deu, Donizete é quem fuzila pro gol, mas manda muito longe, manda lá na galera. Edinho, nos anos 80, os torcedores do Vasco e do Fluminense que se sentavam aqui na arquibancada do Maracanã tinham em comum o seguinte sentimento, que o Vasco muitas vezes tinha o melhor time, mas que não vencia o Fluminense. Vocês, jogadores no campo, tinham essa percepção também? Nós tínhamos, mas a gente sentia também que era mais pro lado do Vasco da Gama, né? Eles que tinham aquele pessimismo, aquele... O torcedor do Vasco achava que o Vasco em campo, mesmo melhor, não venceria o Os Fluminense? jogadores também. A gente, até conversando com os jogadores na época, né? A gente tinha esse sentimento deles que era muito mais difícil jogar contra o Fluminense, mesmo tendo um time melhor. Você confere o reloginho marcando 15 minutos, vamos para os descontos na prorrogação. Não vai ter, não. Não quer saber o raio, os jogadores do Fluminense não se conformam. Queriam pelo menos 1 minuto. Quer dizer, o jogador em campo às vezes encostava, mas Edinho, eu não sei o que acontece, a bola bate na trave, bate no goleiro e não entra, seria por aí? Eles não iam nunca dar esse mole em campo nunca, né? Mas fora sim, sempre teve esse comentário, né? Mas era sempre mais pelo lado deles, nós não, a gente não gostava nem de comentar muito sobre isso para não quebrar esse tabu, entendeu? Mais 15 minutos, persistindo o empate, o Vasco estará classificado para a semifinal da Copa União. Bola recuada do meio de campo para Acácio. E aí, virando de lado na prorrogação, 1 minuto, Zé Maria. Aí... Aí ficou bom de novo, né? Aí ficou beleza. bom, aí ficou bom de novo, porque aí o Vasco teve que partir para cima da gente e eles estavam cansados. E aí o jogo era só nosso, né? Recoloca em jogo, você confere 0-0. Vasco e Fluminense no segundo tempo da prorrogação. Primeiros movimentos. Eduardo. Vai lá pelo lado esquerdo. Marcado pelo Cocada. Tocou na frente para o Zé Maria. Paulo Roberto atrás dele. A bola sai pela linha de fundo. O Wright parece marcar só o escanteio. Acordou a torcida do Fluminense esse lance aí. Marcou falta o Wright. Pede para o Eduardo colocar a bola um pouquinho mais para trás. Mais próxima do pau de córner ali. É quase um escanteio. Só que a bola colocada até numa posição um pouquinho mais privilegiada. Você acompanha com atenção. Edinho deixou passar, Alexandre Cruz não bateu. Quem bateu foi Zé Maria! Gol! Do Fluminense! A 1 minuto do segundo tempo da prorrogação. Veja como Edinho fura. Alexandre Cruz não bate. Quem toca de pé direito, um chute seco, rasteiro, é Zé Maria. Fuzilando Acácio. 1-0. Fluminense. Festa tricolor agora no Maracanã. Mais 30 minutos ali não era o normal do Vasco, realmente cansar, que os jogadores foram guerreiros naquela partida. O Vasco foi um time guerreiro, mesmo tendo ficado fora do Brasileiro, foi muito guerreiro naquela partida. Ricardo Pinto recolocou em jogo. O Washington brigando muito. Recebe de volta do Eduardo. Já temos 2 minutos no segundo tempo da prorrogação. Furou Vivinho, sobrou para o Andrioli, pode bater dali. Ergueu no segundo pau, antes do Washington, Acácio acabou soltando. E a bola sai pela linha de fundo. O juiz deu falta no Acácio. Pouco tempo depois do gol do Zé Maria, 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, você vai, ganha um tempo, vai lá de trás, fala com o Paulinho Andrioli, depois você ganha mais tempo ainda para bater uma falta, ganha um cartãozinho amarelo. Naquele momento estava falando o experiente Edinho, estava ganhando um tempo, valorizando. O momento do jogo, né, tinham 2 objetivos. O primeiro era você irritar o time adversário. O segundo, ganhar tempo, né? E um terceiro ainda era falar alguma coisa para o Paulinho Andrioli, mas
não falando nada, né? Não tinha nada que falar com ele, era só para irritar mesmo o adversário e ganhar um pouco de tempo e chamar mais atenção para mim. 1-0 Fluminense na prorrogação. Resultado que vai classificar o tricolor para a semifinal. O empate classifica o Vasco. Temos ainda pelo menos mais 9 minutos de jogo neste segundo tempo da prorrogação. Vasco que joga com 10 homens. Perdeu o Célio, expulso. Mazinho. Arrumou no toque de cabeça para o Paulo Roberto levar a bola até o campo de ataque. Jogou lá na zona de perigo. Giovani amorteceu bonito. Girou, a bola bateu no Edinho e ele tira de lá. Você e o Washington foram importantes nesse sentido, né? Da experiência nesse momento. Muito importante. Depois até do gol, o Washington segurou bola, irrita o adversário, irrita o defensor. Era um jogador muito malandro nesse sentido, segurava a bola, né? E no meu caso ali atrás eu orientava e fazia esse tipo de, no momento certo, ganhar um pouquinho mais de tempo, né? O esforço do Washington não deixa sair. Mazinho dá o primeiro combate. Esperou pela chegada do Carlos André. Foi muito afoito. Dominou, a bola escapuliu, mas ainda do Fluminense. De Jandir para o Andrioli. Washington. Andrioli, Carlos André vai se mandando. Donizete. Pode bater se quiser. Acreditou, correu, bateu. Pegou muito embaixo. Ela subiu e saiu longe do gol do Acácio. E aí chegamos a um momento. Último minuto, segundo tempo da prorrogação, um gol que o torcedor do Fluminense provavelmente se lembra, porque o Washington recebeu a bola livre, avançou. O Fluminense tinha um bom time, um bom plantel e ficou um jogo realmente inesquecível na vida, não só dos jogadores do Vasco, como também do Fluminense, que o Fluminense depois daquilo ali ele viu que tinha eliminado um forte candidato à conquista do Campeonato Brasileiro. O Washington era um centroavante habilidoso, mas o Washington também dava suas caneladas, não dava não, Edinho? De vez em quando dava. De vez em quando dava. Eu não lembro de nenhuma, né? Mas acho que de vez em quando dava. É porque, pelo que eu me lembro, o Washington se notabilizou por fazer lindos gols. Fez gol de bicicleta contra o Flamengo, fez esse gol que a gente vai mostrar agora nos Jogos para Sempre contra o Vasco, mas de vez em quando dava também longe, né? E aquela era a única oportunidade que eu teria de ser campeão brasileiro. Um título que eu não consegui ser pelo Vasco. Cheguei a vice, mas não fui campeão brasileiro pelo Vasco. Então a sensação era aquela, poxa, essa pode ser a última chance de uma conquista, que é o ser campeão brasileiro, que é um campeonato muito difícil. Então, nesse momento, o torcedor que estava aqui na arquibancada e você lá no gramado tiveram o mesmo sentimento? Com certeza. Gritaram chuta do mesmo jeito? É o que o pessoal vê aqui, a gente vê lá também. Lá, uma vez, um pouquinho mais técnico, né? Mas uma situação dessa, o que se vê aqui, se sente também lá. Então, você também foi nessa. Chuta o Washington, chuta o Washington. Mas que A golaço. gente fica jogando assim, chuta, 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 e chutou. E fez o gol. Aquilo foi emocionante no final. O momento era do Vasco, mas futebol tem isso, né? Tem essas coisas que acontecem que a gente às vezes fica na cabeça pensando. O difícil do futebol não é depois que você para, não. É depois do jogo, quando acaba, você fica imaginando mil coisas. Por que aconteceu isso? Por que eu podia fazer? Isso é a loucura que fica. Edinho, na sua longa e vitoriosa carreira, você diria que esse foi um jogo para sempre? Esse foi um jogo para sempre, porque tudo que aconteceu, né, durante a semana, naquela semana, durante a partida, né, do Vasco da Gama, de ter ser a melhor equipe, tecnicamente melhor. Favorito, equipe mais ofensiva. Então, esse jogo realmente ficou para sempre. Faltou seu golzinho? Faltou meu gol, mas tinha feito um gol. 80, né? 80, né? Aquele Edinho, ficou marcado. Obrigadão pela sua abraço, presença aqui, foi bom demais. Obrigado, Edinho. Um abraço. Ganhou a parada e tome contra-ataque. Defesa do Vasco aberta. Washington estica, Donizete ganha de Acácio. Olha o gol pintando! Gol! Um pouquinho
pouquinho mais privilegiada. Você acompanha com atenção. Edinho deixou passar, Alexandre Cruz não bateu. Quem bateu foi Zé Maria! Gol! Fluminense, a 1 minuto do segundo tempo da prorrogação. Veja como Edinho fura, Alexandre Cruz não bate.